Pessoal do Livres TV, hoje vamos conversar sobre informalidade com o cientista social Magno Cal. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje estamos recebendo mais uma vez aqui no Livres TV o cientista social Magno Cal. Magno, seja bem-vindo de volta. Obrigado, mano. Magno, qual é o tamanho da informalidade no Brasil? Por que esse é um tema relevante? A informalidade é um tema relevante no Brasil porque é uma questão muito forte quando você olha o mercado de trabalho, quando você olha até, como se discute muito hoje, a Previdência, tem a contribuição à Previdência que sofre com o tamanho da informalidade, tem a base tributária que sofre com uma informalidade muito grande. O que nós temos hoje no Brasil é quase metade das vagas de trabalho das pessoas economicamente ativas no mercado informal, trabalhando em bico, trabalhando em regimes fora do regime normal de CLT, como a gente se acostumou a ver no passado. Então é um tema que a gente precisa debater, é um tema que os governos precisam se engajar, nós temos diversas iniciativas por aí, mas ainda há muito a se fazer, porque a gente não pode continuar com metade da força de trabalho operando num esquema alternativo, quase num puxadinho institucional no mercado de trabalho brasileiro. A sua pesquisa de doutorado é basicamente sobre isso, né? Sobre como as políticas públicas podem incorporar ou lidar com a informalidade no mercado. Exatamente. A minha pesquisa foca em áreas muito mais pobres do que a média no Brasil. São áreas de favela ou morros no Rio de Janeiro. Eu estudo 4 morros em específicos. E como essas pessoas ali lidam com a ausência de vagas de emprego formais nas suas regiões. Então, o foco da minha pesquisa é nos pequenos empreendedores, pequenos e médios empreendedores daquela região, como eles lidam com as diversas dificuldades impostas pela virtual ausência de regulamentação estatal por ali, né? Então, os contratos de trabalho são feitos de forma informal, os contratos de compra e venda são feitos de forma informal, os contratos de locação. Então, há toda uma estrutura institucional alternativa nessas áreas, que é um tema que me interessa bastante, como essas regras emergem, como essas formas de arbitragem são feitas, como as diversas organizações que aparecem aí como veículos de arbitragem, principalmente nos casos do Rio de Janeiro, o tráfico, as milícias e, de vez em quando, o próprio Estado, como eles interferem no desenvolvimento, no crescimento ou na morte desses pequenos negócios nessas favelas. Bem, a gente tem basicamente 2 mundos no Brasil, o mundo formalizado e o mundo informal. Qual é o primeiro caminho, ou o que seria uma agenda para tentar promover uma unificação desses mundos, ou trazer a informalidade para a formalidade? Eu acho que a primeira coisa, e que foi o que despertou, em primeiro lugar, o meu interesse por esse campo, é a gente entender que o que se foi tentado até o momento não está funcionando muito bem, né? Nós temos ainda 1,5 milhão de pessoas no Rio de Janeiro vivendo em favelas. Boa parte delas vivem de forma melhor ou menos desconfortável do que viviam há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então há políticas públicas de relativa eficiência em algumas localidades. Em algumas localidades você tem o saneamento, você tem a regulamentação fundiária. Então houve avanços, mas essa tentativa de transplante institucional parece que não está funcionando, né? Essa tentativa de, olha, a gente chega com o Estado, invade com a polícia, toma essa região e aí tudo vai melhorar, não vem funcionando, não é permanente, nunca foi permanente. E os moradores das regiões percebem que essas incursões não são permanentes, o que, por si, já mina as possibilidades de sucesso da região, porque os incentivos para alguém colaborar com o Estado, sabendo que o Estado é passageiro e vai desaparecer daqui a algum tempo, são muito reduzidos, né? Eu não quero ser visto, é uma coisa que aparece muito nas entrevistas que a gente faz por lá. Eu não quero ser visto como um colaborador da polícia se a polícia vai desaparecer na semana seguinte. A fala é, daqui a pouco os caras voltam. Quando os caras voltam, eu não quero ser visto como um colaborador. E toda essa associação com a política pública, principalmente se a política pública de segurança chega primeiro, deixa um risco muito específico para quem tentar
participar de qualquer forma dessas políticas, tentar se engajar. Então, eu acho que o que precisa ser feito, em primeiro lugar, é compreender que durante décadas vigorou ali um outro costume, um outro regime, uma outra forma de organização. E que as pessoas ali valorizam certas coisas e desvalorizam outras, e que a abordagem de certos problemas é diferente. Então, eu acho que falta um pouco, do lado das políticas públicas, a compreensão de que há pessoas ali, há uma comunidade, há um costume, e essa comunidade precisa ser ouvida. No desenvolvimento de políticas públicas, você tem que entender o costume de como as coisas funcionam por ali, né? Você não pode chegar como uma força invasora, entre aspas, aí, uma outra cultura, impondo uma coisa que é completamente estrangeira, né? Eu não conheço essas pessoas que estão querendo se apossar da minha comunidade, de entrar na minha comunidade, mas eu conheço essas outras pessoas que estavam aqui antes. Então, há um certo distanciamento, as pessoas percebem o Estado como uma força distante, desconhecida, e eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que compreender que essa é uma situação que existe. A gente pode debater se é certo, se é errado, por que isso se desenvolveu dessa maneira, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que essa é uma situação que existe, que está posta, que a gente tem que se engajar com ela de alguma forma. Eu não consigo ver muitas formas, além da política, atuar como um mediador de aproximação entre os formuladores de políticas públicas e esse tipo de população. Você acha que é por aí também? Eu acho que, em primeiro lugar, falta do lado das políticas públicas, do lado de quem está formulando políticas públicas, de quem está propondo políticas públicas, demonstrar o valor dessa política, o valor final, o que isso vai trazer de bom, o que isso vai trazer de positivo, mais do que um serviço, mais de uma forma institucional, né? Mais do que eu falar para você que, olha, a gente vai vir aqui, vai trazer manilha, a gente vem aqui, vai trazer um campinho, a gente vai vir aqui, vai trazer a polícia, mas de uma outra forma, olha, a gente vai aqui trazer o saneamento para evitar que essa vala a céu aberto continue a correr na frente da sua casa, que esse cheiro continue a permanecer aqui, que você continue a carregar a água por 2 horas da outra bica que tem lá embaixo. O objetivo da polícia é trabalhar com a comunidade, é fazer com que a comunidade se sinta mais segura, que você possa fazer o que você quer fazer, da forma que você desejar, da mesma forma que o pessoal do asfalto consegue, ter segurança para sua família, a polícia não vai chegar chutando a sua porta. Eu acho que você defender que o Estado deva voltar a esse território e retomar esse território como se fosse um território inimigo e acreditar que isso vai funcionar porque é a forma que funciona em outros lugares, é ignorar que há toda uma carga de ressentimento, uma história de lembranças da polícia chutando a porta, da polícia desrespeitando o morador, que não quer dizer que os moradores prefiram mais o traficante ou o miliciano do que preferem a polícia. Eu acho que uma consequência ruim não é que eles preferem um ao outro, é que eles já não conseguem ver a diferença de um ao outro. E no final, tanto faz quanto tanto fez, a polícia ou o traficante eles chegam aqui, me desrespeitam de qualquer forma. Pelo menos o traficante talvez eu conheça aí há mais tempo, eu vi esse menino crescer, ele não desrespeita as crianças, não desrespeita as coroas. Tem toda uma narrativa aí que eu acho que é problemática para o Estado quando os próprios cidadãos já não conseguem mais distinguir as forças estatais de grupos criminosos. Então, existe no lado da formulação das políticas públicas uma ausência da compreensão de que falta uma aproximação, não no sentido de presença física somente, mas de aproximação quase que cultural dessa população que ficou marginalizada durante tanto tempo e de gerações que cresceram vendo a polícia como uma ameaça e o Estado como uma coisa etérea, ausente, e não como um potencial parceiro daquela comunidade que se desenvolveu ali meio que à margem. E ignorando isso, não tem como haver possibilidade de uma solução razoável. Né? Isso, ignorando a distância não tem possibilidade de diálogo, né? Então vai haver conflito, aí vai ser violência, vai ser conflito, vai ser hostilidade. Em primeiro lugar, tem que haver uma aproximação, as pessoas têm que tentar falar a mesma língua. Eu acho que falta
do lado da formulação das políticas públicas, uma disponibilidade de sentar e falar, olha, vamos tentar falar a mesma língua. Quais são o que a gente tem trazido de benefício e o que a gente tem trazido de malefício, né? Em quais áreas e de qual forma essas políticas que eu achei que resolveriam o problema da sua comunidade te ofenderam ou te trouxeram desconforto. Então me diz que na próxima rodada de formulação de políticas públicas a gente vai tentar corrigir esses problemas. Eu acho que é um potencial que está aberto para os formuladores de políticas públicas, eu acho que está aberto para os movimentos políticos, eu acho que tem um potencial de diálogo aí muito importante, eu acho que está crescendo, eu acho que nas próprias comunidades há uma disposição de se organizar e fazer a sua voz ser mais ouvida, mas eu acho que movimentos como o Livres, por exemplo, devem se esforçar mais de chegar mais próximo dessas pessoas, dessas comunidades, de tentar entender como essas pessoas vivem, veem o mundo e trazer essa percepção também para a nossa parte de formulação de políticas públicas também. E sem dúvidas o Livres vai buscar desempenhar o nosso papel nesse sentido e para isso você é fundamental. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, acompanhe as nossas redes sociais e acompanhe todo o nosso trabalho. Sempre em /Eu Sou Livres e também no site eusoulivres.org. Obrigado e até a próxima.